Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um webinar incrível sobre Java para iniciantes, né? E um guia surpreendente que vocês terão hoje. E já deixa aí no bate-papo de qual região que vocês estão falando e se vocês já conhecem aí a área de Java ou estão migrando de área. Então, deixa aí no chat. Quem já conhece o mundo de Java, quem já programou com Java, já criou aplicativo, ou para quem ainda não conhece, deixa aí, por favor, no bate-papo para a gente conhecer um pouquinho. Hoje vai ser aí um bate-papo incrível com o Sérgio e a gente quer conhecer vocês. A Thaísa respondeu, oi, Ó, oi, São José dos Campos, mas Thaísa, você, tá, não conhece Java. esse já. Ah, tem Mas um tá de mudando de área Campinas, aí, ó. que é o Marcelo. Tatiana de Recife, não conheço. Vai conhecer hoje, hein, Tatiane? Ana A Ana Paula Paula vai conhecendo conhecer Nara também. também. Muito bom. Ó, o pessoal do Sul aí, Porto Alegre representando. Sejam bem-vindos, pessoal. Para quem Ah, está entrando agora, não pegou o que eu falei, hoje teremos aí um bate-papo incrível sobre Java para iniciantes. Então, deixa aí no bate-papo de qual região que vocês estão falando e se vocês já conhecem aí o caminho de Java, já utilizaram Java alguma vez na vida ou é a primeira vez que está entrando nesse campo de Java. E já deixa também qual que é a área que vocês estão hoje, né? Se vocês estão migrando de área, trabalha com administração, trabalha com TI. Qual seria a profissão de vocês no momento? Para a gente ver qual que é o perfil que trabalha aí, enfim, que quer conhecer Java. Isa trabalha com ADM. Acertei, hein, Thaisa? ah. Olha, gente do país todo, pô. Aí sim, legal. Ó, migrando para Sim. TI, Arquitetura. arquitetura e urbanismo e migrando para TI. Parabéns, cara. Muito bom. Bem-vindo. E tá chegando mais pessoas. Ó, pessoal que estuda DS, que não conhece o Java ainda. Eu vi que alguém comentou ali que vai começar a análise orientada a objeto, aí vai ser com Java. E eu te explico por Sim. quê. No meio dessa palestra, você vai entender o porquê que o Java eles usam isso na matéria. Olha lá, ó. Sérgio Paulo Braga Filho copiou em Java. Você vai descobrir o porquê. Sim, hoje vai. Bom, pessoal, então, vamos começar. Tenho esse guia surpreendente aí, todas as estratégias e dicas do Sérgio. Antes de começar, também quero saber de vocês se a minha transmissão está tudo certo, se vocês conseguem nos escutar, se tem algum ruído, já nos avise. Deixa aí no bate-papo, por favor. Tá tudo certo? Tá filé, a Luana disse. Que ótimo. Só lembrando que aqui no bate-papo a gente vai ter aí uma consultora que é a Dora, especialista em Java, e qualquer dúvida no meio da nossa webinar, a gente não respondendo, ela vai ajudar vocês, tá bom? Show de bola. Bom, dando continuidade, pegue um bloco de notas, pessoal, anote todas as informações, todas as dicas imperdíveis que vocês terão aqui. Só um momento, por favor. Todas as dicas que vocês estiverem aqui, deixa eu só colocar meu telefone no modo avião. Bom, pessoal, desculpa aí atrapalhar. Então, deixa aqui todas as dicas que anote todas as dicas que vocês terão do Sérgio, tá bom? E no final do nosso webinar vai ter um momento ali de perguntas e respostas aí com todas as dicas do Sérgio. Dando continuidade, falando um pouquinho mais sobre a Mentorama, para quem ainda não conhece, né? Os nossos cursos são 100% online, estudando à distância em uma plataforma interativa. E claro, né? Com os melhores mentores. Acredito que vocês já conheçam todos esses parceiros que estão aí, né? Quem não conhece, não entende de mercado. E normalmente, né, todos os nossos mentores trazem aí profissionais que atuam nessas principais empresas do mundo, que é a PicPay, Globo.com, iFood, Amazon, Nickelodeon, Netflix e entre outros. E eu tenho a certeza que todo mundo quer ter uma experiência de mentores que tenham e trabalharam nessas empresas, porque para essas empresas estarem, enfim, grandes, né, tem os melhores profissionais também.
Bom, falando um pouquinho sobre mim, eu sou Fernando Nobre, coordenador de cursos da Mentorama e exclusiva aí de programação, mas hoje o bate-papo vai ser com o Sérgio, que é formado, entende tudo sobre essa área aí de Java. Conte um pouquinho pra gente sobre a sua experiência, Sérgio. Cara, vamos lá. Para me apresentar aqui um pouquinho, né? Eu tenho aí um pouquinho de bagagem aí nas costas aí com programação. Programo, eu acho que desde 1994, 95, tem aí uns 20 e poucos anos aí de história. Programo, basicamente, hoje, já passei por várias linguagens, diversas, já experimentei de tudo um pouquinho ali, nesse mundão de desenvolvimento. Hoje, meu foco principal, minha base principal é C++ e Java, onde eu cuido de alguns ambientes. Trabalho hoje no Banco Itaú, sou especialista de TI em uma área onde a gente faz os frameworks e as bases para as aplicações de negócio que sustentam toda a arquitetura do Internet Banking e do Mobile Banking do Banco Itaú. E aí a gente sofre lá um pouquinho com Java, né? Bate um pouco de cabeça lá, faz funcionar muita coisa de ambiente e acaba conhecendo um pouquinho, porque assim, você tem a vivência do dia a dia, né? Fora a vivência acadêmica, né? O Marcelo Freitas falou assim, pegou o começo do Java, o pior de tudo é que eu peguei mesmo. Conheci ele, ele tá fazendo aí 25 anos de aniversário, eu tenho quase isso de carreira junto, então eu peguei bem do comecinho ali do Java. Então vamos lá, você migrar para palestra lá, Fernando? Já vamos começar aqui. Pode começar. Eu tenho que compartilhar de novo ou não? Sim, você tem que apertar Ah, aqui, isso, perfeito. show, foi. Então, aqui, esses são os meus contatos, tá, pessoal? Aqui, esse é meu e-mail pessoal, meu Twitter, tem o meu acesso aí do LinkedIn, também tem um blog pessoal. Eu gosto muito de vou contar um dos segredos que eu vou falar aí na apresentação para vocês. Bem-vindo ao mundo, quem está iniciando no mundo de TI, ou bem-vindo ao mundo de TI. Você tem que estudar muito. E aí, cara, eu acabei criando um blog para poder, onde eu compartilho algumas coisas que eu estudo, que eu coloco ali, que eu uso de anotação. Eu vou dar, inclusive, essa dica para vocês aí de como estudar e tudo, fazer essa parte de anotação. Aí eu resolvi fazer um blog e colocar essas informações aqui. Mas não é para falar de mim que a gente está aqui, a gente está para falar do Java, né? Então, vamos falar aqui, falar de Java e começar a entender. Porque sempre vai surgir essa pergunta: o Java morreu? O Java tem utilização no mercado? Tem muita coisa. Vou falar para vocês onde o Java é utilizado, por onde vocês podem começar, por onde vocês podem se organizar para praticar, onde vocês podem praticar, um caminho de guia de estudo para vocês seguirem, e algumas dicas pessoais aí que eu vou dar de como eu usei para aprender várias coisas, que vim de uma época que a gente não tinha tanto curso assim, muita coisa foi autodidata. Então, a gente aprende algumas técnicas para estudar, vou passar isso para vocês. E a ideia aqui é começar a falar assim. Vamos começar a falar aqui. Onde o Java é usado no mundo real? Tá? Java hoje, ele é usado pesadamente em aplicações Android para celular. Então, se você está estudando Java e, de certa forma, você vai se adentrar a esse mundo de desenvolver apps para celular Android, aplicações em cloud hoje mais um assunto que está na moda, vamos dizer assim, porque é uma migração, muitas empresas estão saindo de terem a sua própria infraestrutura para usar infraestruturas em cloud. Você tem muita aplicação em cloud que usa Java, AWS, Azure, Google Platform, todos eles têm suporte a Java. Por exemplo, a NASA, eu deixei até o link aí do projetinho da NASA, por exemplo, se você quiser brincar com o WorldWind, ele é um projeto totalmente em Java, a NASA usa Java. O setor financeiro usa Java pesadamente. Como eu falei, eu tenho aí toda a bagagem de estar no Itaú, a gente utiliza muito Java no server-side para poder fazer ali toda a parte das APIs que suportam os nossos negócios, que suportam o Internet Banking e tudo mais. Você pode fazer web application em Java. A gente fez também aqui
no Banco Itaú, tem uma parte toda do Internet Banking que é uma Java Web Application. Internet das coisas. Você fala, cara, mas peraí, como assim internet das coisas? Tem muito. Você vai naquelas maquininhas de comprar. Passa no metrô ali, passa no metrô, passa no coisa, tem a maquininha que vende ali o livro, aquela maquininha que vende o refrigerante, esse tipo de coisa. Várias delas é Java embarcado ali dentro. Então você consegue estar inserido nesse meio para dar manutenção disso daí. Mas se você pega. Eu ri hoje de manhã, estava fazendo uma manutenção algumas coisas pessoais aqui em casa. Aí eu peguei, estava trocando o meu aparelho de home theater de lugar. Aí eu puxei o home theater, na hora que eu olhei atrás, pau, era de Java. O software que roda dentro é Java. Então eu falei, cara, peraí, tem um mercado para usar aquilo ali. Aplicativos de carro, aqueles aplicativos, tem algumas marcas de veículos que você tem aqueles aplicativos quando você agora está na moda, né? A maioria dos veículos tem o terminalzinho lá, e você tem aquele painelzinho onde tem aquele kit multimídia, que tem o áudio, a configuração de relógio do carro. Tem muito daqueles veículos que aquilo é Java. Você pode usar Java para machine learning, que aí você pode usar colocando ali para fazer detecção de objetos, detecção de imagens, até para usar para poder fazer carro autônomo. Coloquei até em um projeto de detecção para carro de colisão de objetos para você poder usar nesse tipo de machine learning. Chatbot, você tem muitos modelos de chatbot que usam Java. Você tem aí as tecnologias de Big Data, HBase, Acúmulo, várias que utilizam Java por baixo dos panos, até mesmo programação de jogos, você pode usar Java. Aí você fala, cara, peraí, mas eu não conheço nenhum jogo desses famosão que usa Java. Conhece sim, é você que não sabe. Por exemplo, Minecraft e Runescape são puramente Java. Cara, você joga Minecraft numa coisa, é um joguinho bacana. Meu filho joga bastante, então eu conheço ali. Então, cara, já aproveitando que puxou ali que IA, temos Java usado em IA, temos Java usado em IA, apesar de que aí depende muito, às vezes ali tem um pouco de Python também, que talvez é muito o mais utilizado, mas você tem utilização para o Java ali dentro. E aí, olhando nessa fase, cara, se eu consigo entrar em todas essas coisas, eu vou até pular esse aqui, depois eu volto para esse aqui. Eu falo assim, cara, onde eu começo no Java, né? Porque eu posso atingir toda essa gama de coisas. Então, eu posso estar atingindo o celular, eu posso estar atingindo machine learning, eu posso estar atingindo inteligência artificial, eu posso estar atingindo internet das coisas, eu posso estar atingindo APIs no web, eu posso estar atingindo cloud. Então, cara, por onde eu começo? Eu costumo falar por onde a gente começa usando esse gráfico que o InfoKill coloca. Esse gráfico ele mostra a maturidade do Java. Por que eu pulei para ele antes? Até para explicar aqui para você. Porque, assim, se você conhece, quem já conhece Java 8, cara, você já tem alguma coisa, porque ele é Java 8, vamos dizer assim. O Java ele é evolutivo, então você já tem a base aí. O curso aqui do Metorama eu sei que já é baseado em cima do Java 11. Então, hoje em dia, a versão de long term support do Java é o 11. Você tem as versões mais curtas, porque é para explicar isso aqui, para entender. Vamos colocando aqui no próximo slide aqui. Até fica. O Java hoje ele tem uma evolução de 6 em 6 meses. Isso mudou em setembro de 2017, se não me engano. E aí, ou foi 2018, uma das duas. E aí você tem a partir dali o Java antes ele demorava muito mais para ter lançamento de uma major version, tanto que levava 2 a 3 anos para você ter o lançamento de uma versão do 7 para o 8 e tudo mais. Aí o Java viu que falou assim, cara, peraí, a comunidade está evoluindo mais rápido do que eu consigo entregar. Então, aí ele começou a falar assim, cara, peraí, vamos lançar mais features em menos tempo. Então, eles mudaram o calendário, hoje você tem features lançadas de 6 em 6 meses. Então, você tem o Java 9, 10, que você não consegue nem baixar mais, 11 long term support, já tem 12, 13, 14, e faz uma semana que saiu a 16. Foi semana passada.
Aí você fala, a maioria das empresas, por exemplo, empresas grandes como o Itaú, eles ficam nas versões que a gente chama de long term support, que é onde o Java fala assim, olha, essa aqui é a versão que eu vou suportar por mais tempo, e depois eu vou adicionando, vou lançando versões menores até eu lançar a próxima long term. Então, a última long term é a 11, você tem agora, aí depois a 12, 13, 14, 15 e 16, que são as short terms, que aí você usa, mas ela tem suporte só de 6 meses. A 11 ela tem um suporte maior, aí quando você está falando de pagar suporte, né? E aí, em cima disso, você começa a olhar, fala assim, cara, legal, então eu vou estudar, assim, a base do Java ainda é a mesma. Então, o que a gente vai estudar, ele é válido tanto para o Java 8 quanto para qualquer uma dessas versões. Aí, quando eu falo de base, por isso que ele está aqui no finalzinho da curva do gráfico aqui, Java 8. Por quê? Porque ele já está mais do que maduro. E aí eu tenho aqui, por exemplo, junto com essa maturidade aqui do Java, legal, você aprendeu Java. Eu vou falar disso lá na frente, mas você vai entender. Você pode, depois que você aprendeu o básico do Java, falar assim, cara, peraí, que frameworks que eu vou usar em cima do Java para atingir certos objetivos ou ter uma melhor qualidade do código. Aí você tem, por exemplo, já na maturidade Clojure, Groove, o Groove, né, Scala, Spring. Aí, por exemplo, se você está falando de banco de dados, o Hibernate, que já está ali bem maduro. Já atingiu um certo grau de maturidade hoje o Java 11, mas por que a gente ainda fala de 8 e 11? Para você conhecer as duas. Nem sempre você vai trabalhar numa empresa, a hora que você vai entrar, para cuidar de código do zero. Você não vai começar um código ali, acordou, falei assim, opa, vou começar um projeto, e... Não, na maioria das vezes você vai cair em um projeto que já existe, uma aplicação que já existe, você vai ter que evoluir ela ou dar manutenção nela. E pode ser que você esteja numa base de código mais antiga. Mas, por exemplo, já tem muita empresa que migrou para o 11 ou está migrando. Aí, legal. Entrei neste mundo de Java, eu já consigo entrar também no mundo de Kotlin. É uma linguagem baseada em JVM. Ali, para você dar um pulo dali do Java para o Kotlin, é um passo bem curto. Você praticamente está inserido nas duas. Aí você tem a parte aí toda com a distribuição de JDK que você vai utilizar. O Java hoje ele é distribuído por JDK. Antigamente, na época lá do Java 1.7, Java 7, Java 6, você só tinha Oracle, ou você usava o Java da Oracle, ou você não usava Java. Hoje você tem, o Java, ele é um produto da comunidade de desenvolvimento, então você tem, por exemplo, o Java da Oracle, que é suportado pela empresa, mas você tem também uma versão que é suportada pela Red Hat, você tem uma versão que é a OpenJDK, que é puramente suportada pela comunidade, e aí você fala, cara, esses caras funcionam da mesma maneira. É o mesmo Java por baixo dos panos. Talvez o que você tenha é que uma empresa ou outra ali forneça um goodie a mais ali, um biscoitinho a mais ali dentro da plataforma dele para você usar uma coisa que é diferente ali. E você começa a crescer hoje, por exemplo, agora começa. Estamos no mundo de cloud. Então começou a crescer o mundo de cloud, começou a crescer você usar o mundo de cloud. Então você começa a entrar aqui no mundo do microprofile, que são frameworks mais enxutos para você poder subir sua aplicação Java em um ambiente que você tem que economizar recursos, porque cloud você paga pelo recurso que você usa, você paga por tempo de execução e você paga por recurso de hardware que você usa. Então, por exemplo, aí você tem aí os frameworks que estão começando a subir, que é o Microprofile, o Helidon, o Quarkus, o Jacquard-TE, a migração do JUnit 5 para testes unitários, compilações estáticas que começam a nascer. Você tem uma coisa que existe no Java, por exemplo, aí lá no fim ali no início da curva, que até hoje ainda é early adopter, só que é a parte de módulos do Java, que essa que é uma parte interessante. O Java, a partir da versão 9, ele passou a adotar o sistema de modularização, que é o JPMS, o Java Platform Model System. Só que esse cara, ele ainda não é muito adotado por muitas empresas, porque ele tem uma quebra de paradigma de como você desenvolve o seu código e essas bibliotecas muito grande. Então, ele ainda é early adopter mesmo, a gente está falando de praticamente do Java 16. Não sei se em algum tempo isso vai mudar, mas assim, esse cara aqui você pode estudar tendo um curso tudo, mas você vai acabar
não utilizando esse cara muito ainda num cenário, como a gente fala, cenário corporativo, né? E legal, joia. Aí eu conheci esse arcabouço de coisas aqui. Lembre-se, estudou Java, estudou a base. Você está nesse arcabouço todo aqui. Porque aqui é o que? Você começou nesse mundo, é o que a gente fala que era aquele famoso cara que vai na porta da escola e vende a balinha para você. Ele te dá a balinha para você provar, aí você adora aquela balinha e a partir dali ele começa a te vender a balinha. O Java é bem isso daí. Ele é a porta de entrada para esse mundo inteiro aqui. Você começou a aprender Java, você começa a entrar nesse mundo todo de, cara, como é que eu uso um framework, como é que eu uso linguagens baseadas na Java Virtual Machine. Cara, tem muita coisa bacana que você consegue entrar nesse mundo aqui, a partir daqui. Então, legal. Só que assim, como é que funciona isso? Para se tornar um programador agora, você tem que programar. E nesse ponto eu devolvo a palavra para o Fernando, que ele tem um pouco para falar sobre isso aí. Sim, vamos conhecer também um pouquinho sobre tudo que o Sérgio falou, mais relacionado também a Mentorama. E uma coisa até falando sobre isso, Sérgio, que como que hoje está o mercado de Java? Eu vi que tem algumas perguntas aqui de pessoas querendo saber como que é o mercado de Java, migrando de uma área para outra, por exemplo. O mercado de Java, ele está com alta demanda de procura? Cara, eu acho que o mercado de Java sempre teve alta demanda. Ele tem bastante, Sempre porque vai assim, ter, né? sempre vai ter muita empresa grande. Por exemplo, o Itaú é um desses aqui. Nossa base é toda baseada em Java, nossa base de código, a grande maioria. Então, a gente precisa de pessoas que têm esse conhecimento e tem muita empresa que usa. Então, cara, eu nunca vi faltar emprego para quem tem conhecimento em Java. E tem até uma pergunta aqui da Ana Carolina que fica muito bom também, como que você falou, que ela perguntou como iniciar no mercado de Java sem experiência. Claro, sendo um Java iniciante, a gente tem os nossos cursos da Mentorama que ajuda, obviamente, o aluno nessa formação. Mas falando aí, como que foi a sua evolução, Sérgio? Quando você iniciou como Java, você era iniciante, né? Quando você Isso. começou em Java. Cara, eu vou tocar nesse assunto aqui dentro da palestra também, mas assim, uma dica principal você precisa, para você entrar nesse mundo, você precisa começar a codificar. Então, assim, cara, você não tem experiência agora, porque você está começando. Mas aí você tem hoje várias plataformas de você aprender código. Você tem aqueles hackathons. Tem várias plataformas aí que hoje oferecem hackathons, que é o quê? São eventos de juntar uma galera e falar assim, cara, vem cá, a gente tem um desafio aqui, você pega uma linguagem e você vai resolver um problema real ali naquele desafio, naquele tempo proposto. Cara, isso aqui aquilo é uma ótima escola da vida real, vamos dizer assim, para você aprender a resolver problemas e aprender a resolver código. Porque não adianta você não sentar e não mexer, porque, cara, se você não usar, você não consegue sair do lugar cara, só com leitura você não vai conseguir ter a proficiência que você precisa para sair de Java iniciante. Você precisa programar em algum momento, você precisa experimentar, nem que seja para fazer projeto seu. Inventa um projeto, faz alguma coisa, sobe, Sim, coloca. Cara, tem coisa para caramba para você mexer aí nesse sentido. sim, na Mentorama, né, a gente tem todo esse conteúdo de Java que realmente vai também auxiliar quem está iniciando na área, né, que é muito importante. O nosso curso tem 20 meses de duração, né, e claro, com uma avaliação de desempenho a cada fase que você completa do curso. Então é muito importante isso, porque essa avaliação de desempenho vai ser uma tarefa na prática. E claro, para quem está iniciando, praticando muito, vai chegar numa excelência que todo mundo quer, que é arrumar emprego, né, logo, e claro, sendo desenvolvedor Java, né. Em média, pessoal, só para que vocês também entendam qual o programa do estudo, né, aproximadamente 2 horas por semana ali, vocês podem se dedicar no curso, né, ao todo são mais de 30 horas de aulas teóricas e 70 horas de aulas e atividades práticas. Então, a gente sempre foca em ter aulas práticas, tá bom?
falando um pouquinho aí sobre o portfólio. Além disso, pessoal, vocês também terão todo um acompanhamento, né, de uma consultoria, que isso ajuda bastante para quem está iniciando, para quem nunca teve essa experiência de estar num programa de, por exemplo, de programação, que é o que a gente está falando hoje. Então, lembrando que ao realizar a sua matrícula, né, você já tem um acompanhamento exclusivo, sendo aí 4 orientações de carreira por ano, acesso exclusivo, né, a 6 workshops também, consulta exclusiva ao vivo, né, com o tutor, o mentor da área, além de laboratórios aceleradores que vão auxiliar vocês a programar. E quem são esses mentores, né? A gente conhece aí o Felipe Viana Flores, que tem uma experiência, uma bagagem aí extrema no caminho de Java, Fabiano Santos também, que é o nosso mentor aí, que começa falando sobre o curso, Vinícius Falcão, Felipe também, caso, que são muito conhecidos no mercado. Lembrem, pessoal, que vocês vão aprender realmente com quem tem todo esse acompanhamento, assim como o Sérgio tem de carreira, tá bom? E aí, esse processo, como que ele está organizado? Como que vocês vão, né, se adaptar a toda a rotina de estudo? Porque é importante, nessa pandemia, né, Sérgio, muitas pessoas estão preferindo fazer cursos IAD, e realmente acaba você tendo toda uma liberdade de tempo e gestão de tempo. Com isso, você até consegue organizar o seu momento de estudo, vocês podem acessar tranquilamente a plataforma, né, em qualquer dispositivo conveniente, fazendo as atividades a cada módulo. Então, por isso que é importante. A prática alcança a perfeição, né? Conversando sempre com o seu mentor, tendo todas aquelas dicas dentro do chat, para no final vocês realizarem um projeto incrível, que é na criação, né, de um aplicativo, tanto web quanto móvel, até mesmo software, enfim, com bancos de rede. Então, é importante que vocês realizem todas as atividades, tenham disciplina, porque no final vocês vão realmente criar, colocar a mão na massa, que é muito importante para quem é programador. E claro, em todo momento você tem uma mentoria individual auxiliando você. Aqui eu até estou mostrando um pouquinho da plataforma, né? Que tem ali a cada módulo, tem uma atividade. Dando continuidade, tem também o nosso fórum de discussões. É importante, pessoal, vocês saberem que também, além do fórum de discussões, vocês têm um serviço de atendimento especializado, um time incrível para realmente estar suprindo toda a necessidade que você tem durante o curso. Tá? Então, ali tem um exemplo de como que funciona essa comunicação com a equipe de suporte, além da comunidade exclusiva com todos os alunos, que é através do Telegram. Então, vocês têm o fórum de discussões, o Telegram e também o chat com o mentor, tá bom? Bom, aqui em cima vai ser um passo importante que vocês têm que tomar agora no momento de vida de vocês, né? Escolher para a profissão certa, na melhor escola, que tem o melhor conteúdo também aí para Java e, claro, com os melhores mentores, tá bom? Clicando aí nesse link acima, você acompanha e saberá todo o cronograma do curso, o programa que eu vi que tem aí o Januário já perguntando sobre a meta do curso. Se inscreva, tenha uma orientação profissional com uma especialista da área, porque vai ser melhor, né, Januário? A gente tem outros cursos na Mentorama também, como Python, ciência de dados, enfim, todo ramo para programação. Então, a Mentorama tem isso de sempre procurar as melhores profissões do mercado que hoje exigem, né, uma certa demanda aí enfim, de colaboradores. Bom, Sérgio, pode continuar. Vou compartilhar de novo aqui. E ao pessoal, enquanto está tendo aí a participação do Sérgio, ele vai apresentar ainda mais sobre a experiência dele. Clica aqui em cima enquanto isso, enquanto o Sérgio apresenta tudo. Com você, Sérgio. Vamos lá. Aí, continuando. É como o Fernando falou aí agora. Teoria é importante? Cara, ter um bom livro na mão, ter uma boa referência ali, mas não é tudo, cara. Programação, a principal coisa é a prática. A minha opinião pessoal, tá? Estou colocando aqui, né, nesse slide a minha opinião pessoal, mas eu acho que o nível de equilíbrio de um estudo, que eu falo para mim, é 80% prática e 20% teoria. Se você ficar só lendo, ler linha de código num livro, é a coisa mais horrível que tem nesse mundo. Você lê aquilo lá, é bom para dormir. Bom para você chegar ali no pé da cama ali e falar assim, cara, peraí, eu tô com sono. Você começa a ler linha de código, você leu 2 páginas, você está caindo por lado, assim, não precisa nem tomar remédio para dormir. A grande chave é a prática. Por quê? É com a prática que você vai descobrir como as coisas realmente funcionam. Às vezes o cara fala assim, você olha, vem que o exemplo mais simples que tem de programação de qualquer linguagem,
Hello World. Você fazer aquela sua primeira aplicação Hello World, por incrível que pareça, você sentar ali, você aprender como é que você coloca num ambiente a JDK do Java para você poder compilar a sua aplicação, você escrever essa aplicação, compilar e pôr ela para rodar, é muito mais importante de você ler como você faz isso. Porque você aprende ali, às vezes, não funcionou, coloquei errado, o que eu fiz de errado? Você vai entender a partir da prática ali. E aí você tem um método, tá? Costumo falar, cara, você precisa estabelecer um plano e uma agenda de estudo. Você pode seguir um livro, pode seguir um curso, pode seguir, mas, cara, o ideal você praticar todo dia, no tempo livre que você tiver. Você tem meia hora, pratica meia hora. Você tem uma hora, pratica uma hora. Você tem mais tempo, pratica mais. A prática é a grande parte aqui. E faz aquele negócio concentrado. Não adianta nada também você falar assim, cara, peraí, vou aqui, agora eu vou estudar, vou praticar aqui, vou pegar. Você pega um material, um curso, qualquer coisa que seja, e ao mesmo tempo a TV ligada aqui do lado, tentando, assistindo um filme, fazendo. Você não vai conseguir se concentrar. Você precisa ter aquele comprometimento de se concentrar. Normalmente, a única coisa que eu uso de fora é música, cara. Esse eu gosto. É, outra coisa que você faz, seja real, faça anotação, tá? Anota em algum lugar. Você não está entendendo, anota. Faz o rabisco no livro, põe uma nota no livro, anota. Eu faço isso bastante. Se você pega aqui, por exemplo, eu estou revendo, por exemplo, o livro da certificação do Java. Cara, eu tenho. Deixa eu achar agora, tá vendo? Só porque eu tô aqui, ó. Eu vou marcando nas páginas aqui as anotações. Opa, câmera para cá. Eu vou marcando nas páginas onde eu tenho que colocar, ó. Vou fazendo Opa, aqui, ó. Anotações. Vou fazendo no caderno. Faço a mesma coisa em caderno, porque assim, eu sou a pessoa que eu preciso anotar. Se eu escrever, eu sei que eu guardo. Então, por isso que eu fiz blog e tudo mais, porque ali, cara, eu vou montando ali a minha ideia de raciocínio, e aí eu vou anotando aquilo que eu tenho dúvida, porque aí a terceira dica que eu dou, cara, é essencial. Java, principalmente. Java é uma coisa que eu gosto bastante. A comunidade de desenvolvedores é bem grande. O network é uma coisa sensacional. Você precisa ter. Você precisa conhecer outros desenvolvedores, você precisa conhecer, você precisa trocar experiência com esse pessoal. E aí, nesse ponto, você fez a anotação, você não entendeu, você consegue entrar num fórum de desenvolvedor, num grupo do WhatsApp, de Telegram, qualquer lugar. Você consegue entrar lá e falar assim, putz, olha, eu tô com essa dúvida aqui, ó. Mas você consegue formatar a sua dúvida. Porque, por exemplo, eu tô com uma dúvida, como faz? Isso não é dúvida. Você tem que. Agora, se você tentou praticar, você deu, olha, eu tô tentando fazer tal coisa, tentei fazer tal coisa, mas deu esse erro, aquele erro. Por quê? Eu tô tentando, eu não tô conseguindo entender. Cara, aí você consegue avançar bem do tempo. Então, o networking ele se torna uma das coisas importantes nesse meio. Aí eu falo, e aonde você pode praticar código, estudar código e tudo mais? Eu falo assim, cara, lugar tem pra caramba. Vou dar algumas dicas. Temos o Mentorama, é uma boa dica aqui. Mas, por exemplo, você pode usar plataformas como HackerRank, Code Academy, Code Wars. Quer ver? Ó? Eu vou parar de compartilhar aqui, eu vou compartilhar uma outra parte da minha máquina. Só um segundinho. Quer ver? Vamos pegar aqui, deixa eu achar aqui, ó. Eu até abri aqui no navegador aqui do browser depois para mostrar uma pagininha para vocês sobre que eu vi que alguém tinha perguntado os melhores lugares para você achar hackathons para você seguir. Eu tenho algumas opiniões, depois eu passo esse link aí para todo mundo. Mas, por exemplo, você pega aqui, ó, cara, HackerRank. HackerRank é muito legal. Você pega aqui, cara, fala, vou testar aqui minha proficiência em Java. Olha aqui, cara, você entra aqui, cara, temos um desafio aqui de Big Decimal. Eu vou entrar aqui para resolver o challenge, ó. Ele vai me dar um desafio e eu tenho que bolar uma resposta e que vai entrar estes valores, tem que sair estes valores. Aí você fala, mas está em inglês. Inglês técnico. Inglês técnico não é difícil, é bem fácil de se entender. O que eu gosto aqui do HackerRank, quer ver? Vamos pegar aqui na parte de Java, ó, vamos pegar exercícios já resolvidos aqui, por exemplo. Ó, eu consigo ver aqui, por exemplo, um exercício aqui que eu já fiz aqui, ó, tem um exemplinho aqui.
Aí ele tem o código para você submeter, mas, por exemplo, eu consigo ver o código que eu enviei, eu consigo discutir com outros membros aqui da comunidade as soluções. E o que é legal de você usar plataformas desse tipo? HackerRank é uma plataforma desse tipo, Code Academy é uma plataforma desse tipo, Code Wars é uma plataforma desse tipo. São todas plataformas free para você testar código e ter contato com a comunidade. A grande vantagem que você tem, que eu vou falar para você, grande dica que você não tenta roubar, porque assim, quando eu falo roubar é o quê? Você pegar um exercício desse aqui, ó, se eu pegar aqui e falar assim, puta, Java Big Decimal HackerRank, cara, se você for no Google aqui, ó, Java Big HackerRank Solution, aí, ó, olha que chato. Alguém já fez, cara. Tem a resposta aqui aqui, ó. Eu pego aqui o cara postou todo o código aqui. Se você copiar e colocar isso aqui lá, vai funcionar? Vai. Você aprendeu? Não. Você não aprende absolutamente nada fazendo isso. A grande chave aqui é você realmente tentar resolver os problemas. Tentar resolver aquele exercício que está colocando. Porque ao tentar você resolver o exercício, você ganha a proficiência na linguagem. E aí é onde você começa na linguagem. Então, vamos lá. Quando eu estou falando de Java, a primeira coisa a aprender. Então, você começa a usar aqui e falar assim, cara, vem cá, vamos lá. Primeira coisa, pode parecer besteira, mas o bom e velho Hello World faz muita diferença. Porque é o seu primeiro pé ali na linguagem. Ah, mas todo mundo faz Hello World. Faz, joia, mas se você tenta você mesmo fazer, você já aprendeu como é que põe, como é que você usa JDK, como é que compila, como é que funciona. Você aprende pelo menos ali o básico. Aí você começa a olhar. Java, por exemplo, no básico, é importante você entender as variáveis, quando que é um primitivo, quando que é uma coisa mais tipada, aí você olha, por exemplo, quando que eu uso os tipos primitivos, int, double, char, boolean, char, o char falei aqui, como é que você trabalha com string, como é que você usa condicional, como é que você usa loop, como é que aí você começa a entrar no mundo da orientação a objeto. O Java é uma linguagem totalmente voltada para o conceito de orientação a objeto, ou POO em português, né? Ou OP em inglês. Aí você vai começar a olhar e falar assim, cara, peraí, vem cá, como é que eu conheci o básico, conheci os comandos básicos e como eu brinco com os comandos básicos da linguagem. Aí eu vou entrar aqui, vou falar assim, cara, como é que eu defino uma classe, como é que eu defino um objeto, como é que eu instancio, como é que é o comportamento desses objetos. Isso é importante porque na hora que você vai codificar exemplos reais, isso vai acontecer. Como é que você usa herança? Para que você usa encapsulamento? Para que você vai usar o polimorfismo? Quando você usa o overload de um método ou override de um método? Como é que você usa a classe abstrata? Para que você usa a classe abstrata? Para que você vai usar a interface? Então, você começa a entender a orientação ao objeto para poder usar como é que você usa isso na linguagem. E você vai usar isso na vida real porque você tem necessidades. Aí, como é que você usa o instance-off para descobrir que tipo de classe que é, como é que você usa modificador de acesso público, privado, final, não final, whatever. Você tem ali todo esse arcabouço de conhecimento que você vai precisar ter. E qual é a vantagem? É nativo da linguagem. Então, você vai usar a linguagem para entender a orientação ao objeto. É isso que eu acho legal. Porque, por exemplo, eu, na época da faculdade, me formei ali pela FATEC São Paulo, em FATEC Ourinhos, na verdade. Na época, ela era uma extensão da FATEC São Paulo. A gente fez ali, eu fiz FATEC Ourinhos. Aí, a gente estava ali começando os estudos com orientação a objeto. Cara, eu lembro até hoje que, cara, a coisa mais maçante do mundo, aquele momento de faculdade, vem o professor e larga um livro do Yordle, orientação ao objeto, a Bíblia da orientação ao objeto, em cima da mesa e fala assim, estuda aí. Cara, e você começa a ver aquilo lá e fala assim, caraca,
cara, aí você começa a olhar herança, encapsulamento, aí você começa a ler aquela teoria, você fala, cara, como isso se encaixa na vida real? Como isso se encaixa na hora que eu estou desenvolvendo o código? Naquela época eu ainda não programava em Java, eu programava em C puro. Aí o C ele é um pouco orientado a objeto, mas não é, ele não tem alguns conceitos. Cara, na hora que eu fui pro Java, cara, você falou, putz, peraí, isso aqui. Se eu tivesse aprendido com Java, teria sido mais fácil, porque tá no conceito da linguagem, toda essa parte de herança, polimorfismo, encapsulamento, cara, então, ó, alguém colocou que eu usou C para lógica na faculdade. Cara, parabéns, eu vou falar para você, C é uma linguagem complicadinha. Legal. Aí passou, cara, orientação ao objeto, eu passei aqui, olhei o básico, comecei a olhar a orientação ao objeto, eu começo a olhar para a estrutura de dados. Aí você começa a falar, cara, legal, eu vou olhar para a estrutura de dados aqui dentro do Java. Então, como eu uso um array, como eu uso um array list, um linked list, um hash set, um hash map, como é que eu uso um interable, como é que eu uso as interfaces do collection, implemento um compare ou alguma coisa que eu preciso, olho as implementações da interface, olho hierarquia de mapa, olho as próprias implementações dos implementations, árvores, iterators, cara, tem muita coisa ali de collect. Aí você tem, agora você vai, a hora que você entra aqui, indo a Java 8, Java 11, String API, para lidar com dados, com collection de dados. Outra coisa importante, depois que você pega, que isso aí é importante você estudar, porque, cara, isso aqui é vida real, como é que você lida com problemas? Então, como assim? Como é que eu lido com exceptions? Porque, assim, a vida real, na verdade, não é o laboratório que você compila e dá tudo certinho. Na vida real, você vai se deparar várias vezes com um programa explodindo na sua cara e falando assim, cara, no pointer exception, não sei o que exception. Aí você fala, cara, fiquei louco. Aí eu vou falar assim, putz, e o que eu faço com isso? Então, a primeira coisa é você entender como é que funciona a stack trace de exception do Java, para você entender como é que você olha para explosão, na hora de um caso real, numa explosão de um erro, você entender, cara, como é que eu lido com o erro, como é que eu lido com a solução do problema, quais são os tipos de exceção que ele tem, como é que você trabalha com esses tipos de exceção em construções, try, catch, quando eu uso um finally, como é que eu lido com as exceções de runtime, como é que você cria as suas exceções, como é que você lida com exceções de I/O, porque às vezes você pode ter uma escrita em disco ou não, alguma coisa assim. Como é que você lida com o cenário de gerar e como você coloca isso na sua aplicação, porque eu vou te falar, quando você tem ali uma base de código muito grande e várias equipes mexendo e você tem uma operação que, por exemplo, no nosso caso aqui do Itaú, eu tenho uma operação que funciona 24/7, que nesse exato momento que eu estou falando aqui com vocês, tem alguém lá monitorando o ambiente. Joia, explodiu uma exception lá por algum motivo, por exemplo. Se não está bem clara, bem legal, o cara que codificou, não botou bacana, não colocou uma exception legal, não colocou ali encapsulado bacana isso daí, o que vai ter para esse cara que está lá em operação ali olhando? Ele vai ficar olhando para aquilo e vai fazer, cara, tem um alarme vermelho tocando aqui, o que eu faço? Ele vai sair acionando diversas equipes até ele tentar descobrir o problema que está acontecendo ali, ou alguém olhar aquilo para ele. Mas se você tem um bom caminho ali de exceptions mapeado, e você tem o cara olha e fala assim, opa, peraí, ó, esse tipo de erro daqui, isso está documentado, está tudo bonitinho, o cara olha e fala assim, ah, esse tipo de erro aqui, às vezes ele já tem até um procedimento para aquele problema. Aí o cara olha, ah, o procedimento aqui, eu vou fazer isso, isso, aquilo. Ele te poupa o trabalho dele te acionar. Ele só vai te acionar no caso de uma emergência realmente muito grande. Então, é legal você conhecer isso daqui. E aí, a partir do momento que você vai também para o mundo de aplicações corporativas gigantes, ambientes gigantes, você começa a olhar e fala assim, concorrência de dados e multithreading. É legal você entender o que é uma thread, como é que o Java instancia uma thread, como é o comportamento da vida do seu objeto na hora que você vai lá e fala assim, new, sei lá, string, string, min string, new string. Ou atribuir um valor para ela.
Joia, como ele funciona? Como é que o sistema operacional pegou isso, alocou isso na memória, colocou, não colocou? Por quê? Isso é importante, porque você precisa saber quando você está criando um objeto que ele só está válido em um contexto, ele está válido em outro, não está válido em outro, porque você, querendo ou não, chegou numa aplicação que tem muitos usuários, você vai ter concorrência de dados. E aí, como é que você lida com isso para, sem querer, você não exibir, por exemplo, no mundo bancário? Imagina que caos seria se eu não soubesse lidar com isso e você clicasse para ver o saldo da sua conta e eu exibisse o saldo da conta. Por exemplo, o Fernando pediu para exibir o saldo da conta dele e ele vê o saldo da minha conta. Aí ele fala, caraca, velho, peraí, que tem acontecendo alguma coisa errada aqui. Ele está vendo valores errados. Aí você fala, cara, é muito ruim. Então você precisa saber como lidar com a concorrência de dados para poder falar assim, não, peraí, a hora que o Fernando pedir o saldo dele, ele vai ver o saldo dele. A hora que eu pedir o meu saldo, eu vou ver o meu saldo, sem se influenciar com o outro. E aí eu entro ali, como é que eu linko toda essa parte de concorrência. E aí você vem, dependendo do seu cenário, porque assim, aí eu coloco aqui, porque, por exemplo, num cenário web, aqui, por exemplo, de um bancário, eu não preciso lidar com input e output de dados vindo de por exemplo, de uma aplicação desktop. Mas Java também faz aplicação desktop. Você tem, por exemplo, que é o maior exemplo de aplicação desktop que tem aí, uma das ideias de desenvolvimento que você usa, o Eclipse. Que a gente usa. O Eclipse é uma aplicação desktop feita na própria linguagem que você trabalha, o Java. Aí você olha e fala assim, cara, e como é que entra um dado? Como é que sai um dado? Como é que eu lido para salvar um arquivo, recuperar o dado de um arquivo, ler? Porque às vezes você fala, olha que legal, por exemplo, você fala assim, eu não vou usar nunca a leitura de um arquivo de coisa, mas não, você vai ter, não é uma boa prática, por exemplo, você colocar configuração de aplicação chumbada no seu código. Aí é legal, você pode externalizar isso no arquivo, você pode externalizar essa informação no arquivo, e você, cara, vou ler o arquivo, vou puxar as configurações que eu preciso dali, se eu preciso mudar a configuração, eu mudo no arquivo, eu não preciso recompilar a aplicação. Então, você acaba tendo que falar assim, como é que eu lido com a leitura de um arquivo? Então, você lê como é que você lê uma informação, como é que você gospe uma informação, como é que você armazena uma informação, como é que você lida com o system, como é que você faz, querendo ou não, ali, adapters, reader, writer, por quê? Às vezes você está fazendo uma aplicação Java, essa aplicação Java precisa consumir uma outra aplicação, precisa consumir uma outra API. Como é que você lida com isso? Como é que você consome uma outra API? Você pega um dado, traz um dado, coloca o dado ali dentro. Então, você tem todo esse arcabouço de coisas aqui, que é apenas um guia, que é uma sugestão minha de ordem de estudo aqui, que eu sei que bate muito com a ordem de estudo aí que o pessoal do Mentorama coloca. Certo, Fernando? Sim, sim, e é muito importante isso. Eu vi que tem uma pergunta aqui do Alex, e isso tá, ele não foi uma pergunta, né? Ele meio que quis falar sobre o assunto sobre select sem where. Esse aí é o famoso o select semware ainda não é o problema, né? O problema é o dia que você der um update semware, aí você tá ferrado, vai alterar toda a tabela sem qualquer cláusula nenhuma e você matou a sua tabela produtiva, reza para ter um backup. Bom, vamos continuar aqui, pessoal. Lembrando que nesse momento a gente vai ter até um conhecimento de como que vai funcionar as aulas, falando aí o próprio Fabiano, né? Então eu vou soltar o vídeo aqui. Oi, pessoal, tudo jóia? Meu nome é Fabiano e queria te fazer uma pergunta. Você sabia que se a gente fizer uma pesquisa bem rápida no LinkedIn sobre desenvolvedor Java, tanto no Brasil quanto mundialmente, você vai encontrar milhares de vagas abertas para essa oportunidade? E mais, que te pagam bem por isso. Sou formado em Engenharia da Computação, também fiz mestrado e também sou professor universitário, tanto na pós-graduação quanto na graduação. Há 20 anos que eu já leciono a linguagem Java para muita gente e sei muito do que o mercado está precisando para esse tipo de profissional. Nesse curso, a gente vai aprender os mecanismos que vão te tornar um profissional qualificado para essas vagas. A gente vai aprender no curso desde a parte básica até o nível Pro da linguagem Java como um todo. Desde a instalação dos mecanismos para a gente poder desenvolver, conceitos de orientação a objeto como herança,
polimorfismo, abstração, capsulamento, alguns assuntos relacionados com bancos de dados e desenvolver aplicações práticas que vão dar base para você a desenvolver qualquer tipo de projeto. Então o que você está esperando para começar a aprender a linguagem Java e aplicar esse conhecimento nas maiores plataformas que a gente tem hoje no mercado? Então não perca essa grande oportunidade de você investir na tua vida e na tua carreira. Te espero lá! Vamos voltar aqui. Mas é isso, pessoal. Vocês perceberam todo o conteúdo que vai ter desde o iniciante, que é um ponto crucial, que eu vejo que tem bastante pessoas aqui que estão realmente iniciando na área. E o quanto que é importante isso, né? Você ter toda essa evolução com um mentor que tem essa bagagem, como eu disse desde o início. Mas é claro, pessoal, iremos começar com os conceitos básicos, né, como síntese da linguagem do Java, síntese, enfim, de sistema de controle com o Git, introdução a objetos, classes, enfim. E a parte pró do curso, né, vocês vão ter a evolução desse conteúdo, que é importante também que gradualmente vamos se aprofundar aí na linguagem, com estudos de variáveis, métodos e classes, que, claro, sempre é importante ser reforçado com exercícios na prática. Entendendo até um pouquinho de SQL, que é o banco de dados aí mais utilizado aí por quem é programador Java. Pessoal, nesse momento também vocês vão ter um conteúdo, né, sobre o conhecimento de programador universal. Ainda está sendo preparado, mas é um conteúdo muito importante, principalmente para quem está iniciando nessa área, tá bom? E claro, aqui tem até um exemplo de como vai ficar aí o seu currículo após a conclusão do curso. Sim, você também recebe um certificado após completar o curso, tá? E é importante que todos os privilégios aí que os alunos da Mentorama terão, que eu citei no início da nossa apresentação, vou refrisar mais um pouquinho, que é 4 orientações, né, de carreira, acesso exclusivo a 6 workshops, que é muito importante também, consultas exclusivas ao vivo com o mentor da área e laboratórios aí aceleradores. E tinha até um ponto que o Sérgio citou, de inglês técnico. Vocês terão 30 dias gratuitos aí com a nossa parceira English Live e 50% de desconto também na mensalidade, caso vocês queiram fazer aí inglês técnico e rápido, tá bom? E claro, aquela ajudinha a quem quer encontrar o emprego dos sonhos. Sim, nesse momento de consultoria vai ter realmente um profissional da área de RH para ajudar a se portar na hora de uma entrevista. Claro, ter todos aqueles trabalhos no portfólio, porque hoje, Sérgio, é importante. Não adianta você chegar para uma entrevista e não ter um portfólio, né? Não tem algo ali palpável para mostrar para quem está entrevistando, que, nossa, eu criei isso, cara, eu desenvolvi um aplicativo, eu desenvolvi um software. E na Mentorama vocês vão ter todo esse conhecimento a cada atividade para conseguir, sim, criar aí toda essa programação que eu citei. E, claro, né, para os alunos que se inscreveram agora, já garante a inscrição e, claro, terminando o curso, vai participar de um processo seletivo com a Inatel, que, inclusive, é uma multinacional aí na área de telecomunicações, e irão concorrer com vagas home office e presencial, tá bom? Então, se inscrevam acima, novamente, para que vocês também tenham essa importante dúvida, né? Nesse momento da pandemia, pessoal, todo mundo está pensando em ser mais evoluído, tanto na carreira quanto na vida pessoal e profissional. E muito importante isso, você escolher uma escola que tenha todo esse ensino, que tenha toda essa qualidade, garantia, né? Todos os nossos alunos, inclusive, que estão terminando aí já a parte do zero, já conseguem encontrar empregos freelancers, que é muito importante também para quem está iniciando na área, tá bom? Hoje são mais de 3.000 vagas abertas aí mensalmente na área de Java, mesmo com a pandemia, não é um motivo de não conseguir emprego. Então, vocês terão essa orientação profissional, além de um desconto e um presente especial que eu guardei agora para o final. E aí, Sérgio, você quer uma economia quando você vai escolher um curso, né? Lógico. Só quem está aqui já garantiu 60% de desconto e, obviamente, esse investimento ele fica por 12 vezes de R$440. Lembrando que aí você garante esse desconto no seu bolso, podendo parcelar em até 12 vezes sem juros, né, no cartão de crédito ou até mesmo no boleto. E, claro, pessoal, no boleto, que é um ponto crucial para quem está iniciando na área, que não vai ter nenhuma preocupação daqui 3 meses. Vai estudar 3 meses gratuitamente aí com a gente, né, experimentar todos os benefícios da Mentorama, e depois de 3 meses começa aí os primeiros pagamentos, tá bom? Então, aí 3 meses de pagamento adiantado,
pagamento adiado por 3 meses, começando a estudar agora, ter todo esse acompanhamento, toda essa consultoria durante o curso do Profissão Java, tá bom? E claro, quem se inscreveu e já está falando aí com um de nossos especialistas, já ganhou um presente, que além do inglês, além da consultoria, além de tudo que o curso já oferece como valor, a gente tem aí para os 10 primeiros inscritos um outro curso do valor inferior de nossa escola também. A gente tem vários cursos na área de design, né, web design, na área de games também. Então, quem quer aprender Java para criar games também vai poder fazer isso. Tem também outras áreas de programação, como Python, como ciência de dados, como JavaScript. Então, é muito importante para que vocês cliquem aí em cima e tenham essa orientação profissional. Sérgio, você vai continuar com a sua apresentação? Tenho mais um pouquinho para falar ainda. Perfeito. Ó, a Thaísa falou, eu já sou aluna, eu teria desconto? Claro que sim, Thaísa. Se inscreva, que nossos especialistas já estão esperando por você. Pode continuar, Sérgio. Muito obrigado. Vou pegar aqui de volta. Então, vamos lá. Aí, continuando aqui. Como eu falei lá no começo, é a balinha. Você começou a entrar nesse mundo, você tem mais um monte de coisas para avançar. Que hoje em dia é importante em empresas, né? Por exemplo, testes unitários, cara. É muito legal você saber testes unitários. Então, começa depois ali a avançar, falar assim, cara, como é que eu uso como é que eu faço testes unitários com Java? Como é que eu coloco isso aí? Aprendo a testes. Como é que eu uso a parte toda ali do Jackson para JSON, para comunicação via JSON, principalmente se você for desenvolver APIs. Se você não for, você pode deixar isso para depois. Mas, por exemplo, é legal você conhecer design patterns, para você falar assim, cara, como é que eu vou fazer o desenho melhor da minha aplicação, tudo mais. Aí você conhece entrar em frameworks, fala assim, cara, peraí, vem cá, agora como é que eu estendo as capacidades do Java para fazer coisas melhores? Vou aprender aí um Spring, vou aprender aí um Micronaut, vou aprender Quarkus, vou aprender Helidon, Jakarta-E, cara, tem vários aí para você ir entrando nesse mundo. Você começa a olhar esse mundo de entrar em Cloud Native. Como é que você desenvolve para uma aplicação que ela nasce totalmente para o conceito de funcionar na cloud? Se você for, por exemplo, criar uma aplicação que ela é, por exemplo, for serverless, você tem um conceito de programação completamente diferente. Você vai colocar, aí você começa a falar assim, cara, ainda tenho mais coisa. Eu falo assim, legal, então agora eu vou trabalhar com mensageria, eu quero programação reativa, cara, o céu é o limite, literalmente. Como eu brinquei no começo, eu falei assim, devia ter ouvido minha mãe lá no início da minha carreira, que ela falou assim, ai, filho, vai ser médico. Eu falei, não, mãe, médico, você vai trabalhar a noite inteira, tem que estudar demais. Vou fazer TI. Falei, joia, soubesse que era igual. Falei assim, varei muita madrugada instalando servidor, mas aí é outra história. Mas assim, a gente não pode, em TI, parar de estudar nunca mais. TI é uma constante evolução, você tem que estar sempre se reciclando na linguagem, sempre conhecendo novas técnicas, novos jeitos de fazer, novos problemas, como resolver melhor os problemas. Então, cara, é sempre estudando. Você vai ter que vai ter sempre um horáriozinho do seu dia reservado para falar assim, aqui, cara, eu vou parar um pouco para estudar, para afiar a ferramenta. Lembre-se, você é um desenvolvedor, você é uma ferramenta, você resolve problemas, você produz código. Quanto mais afiado você está, melhor você vai produzir. Então, cara, você está investindo em você mesmo, você está aprendendo. Então, vale muito, mas vale muito a pena. E aí, dica que eu dou, por exemplo, vai criar um jogo. Cara, pega aí o Java, tenta criar um Snake, tenta fazer o Pac-Man, vai montar um joguinho de xadrez. Eu tenho um amigo meu que, se você olhar, depois, como diz outro, vou fazer propaganda para um amigo aqui. Ele tem um projeto, acho que no YouTube, chama Java das Ruas. Ele pega um joguinho para codar, ele fica fazendo vídeo no YouTube, como é que ele está codando o joguinho. Cria aquilo que a gente fazia, por exemplo, na minha época na faculdade era tradicional. Você fazia
o cara falava assim, cara, você tem que fazer um sistema administrativo, Eu lembro na época da faculdade a gente fez o sistema da biblioteca para fazer aluguel e reserva de livro. Cara, pode parecer bobeira, mas isso serve de portfólio para você. Abre a tua continha, GitHub é grátis. Abre tua conta no GitHub, faz um sistema administrativo de uma escola, da academia, cara, da sua coleção, sei lá, se tem coleção de alguma coisa, sei lá, tem coleção de Funko Pop, cara, faz um cadastro da sua, a administração da sua coleção de Funko Pop, mas codifica, faz isso daí, porque você vai aprender, cara, muita coisa a respeito disso daí. Por exemplo, tenta criar um sistema de pagamentos, cria uma aplicação bancária simples, tipo, pega um conceito básico, tirar dinheiro de uma conta e pôr dinheiro em outra. Você tem isso daí. E, cara, aí você pega esse teu GitHub pessoal, sobe esses projetinhos lá, coloca lá e usa esses seus projetinhos de portfólio. Para falar pro cara, olha, mesmo sendo iniciante, seu código tá lá. Porque aí, quando você vai falar com um recrutador, com alguma coisa, o cara olha e fala assim, tá aqui, olha, tem um código aqui, peraí, deixa eu olhar como é que é isso aí. A maioria das empresas aplica provinha junto, mas aí você tem isso daí a mais, é um plus, cara, é um plus para você oferecer aí para quem está querendo te contratar ou querendo te ouvir aí para uma entrevista. E é isso, cara. Aqui é a hora que eu tinha para mostrar aqui hoje. Bom, vamos agora para o momento de perguntas e respostas. Só voltando aqui para citar, pessoal, novamente. Então, é importante que nesse momento, né, você tenha esse acompanhamento, tira essas dúvidas também, até sobre a área de Java, né? E, claro, tem daí a orientação na organização de um portfólio, na criação de um currículo profissional, que é muito importante. Durante o curso, vocês terão projetos, né, de conclusão baseado em casos reais do mercado e, claro, treinamento para entrevistas com empresas parceiras. Então, por isso que é importante que vocês cliquem no botão acima e tenham essa consultoria personalizada para o desenvolvimento da sua carreira, tá bom? Agora a gente vai ter um momento aí de dúvidas. Deixa eu pegar algumas perguntinhas aqui. Vamos ver. Espera aí. Tem uma pergunta que eu não vou conseguir colocar aqui, que é da Ana Carolina. Deixa eu clicar aqui. Ana Carolina, ela disse, Sérgio, a maioria das vezes já entramos na empresa que está com o código pronto. Neste caso, para quem está iniciando, como obter o conhecimento? Além do nosso conhecimento aqui, né, na Mentorama, qual que é a dica que você dá? Bom, vamos lá. A primeira dica que eu dou, porque assim, isso é um cenário muito comum. Você vai entrar em algum lugar que o código já está lá. Primeiro passo. O primeiro passo é que você conheça pelo menos os comandos da linguagem e como a linguagem funciona. Então, você conhece o Java e como ele funciona. Só que também, quando você está entrando ali, você é júnior, estagiário, pelo menos das equipes ali que eu trabalho junto, eu não espero que eu vá jogar um código complexo lá no seu colo e falar assim, de um contexto que não foi explicado para você, e falar assim, o que isso aqui está fazendo? Como isso aqui funciona? Ou arruma que tem algum problema? Não. Então, o primeiro passo é alguém da empresa vai sentar com você, no caso aqui, vai te explicar o contexto de como aquilo funciona. E aí você vai entrando no código e vai aprendendo. E aí a segunda dica que eu te dou, se você tem acesso ao código, começa a fuçar. Olhar o código e tentar entender como ele funciona, não arranca pedaço de ninguém. E aí que você vai aprendendo como funciona aquela base de código da empresa que você entrou. Tem uma outra dúvida aqui. O Java é uma das programações mais tipadas do mercado ou outra se destaca? Pergunta do Júnior Gabriel. Olha, eu costumo... Essa pergunta ela é difícil de falar, vamos lá. Complexa, vamos dizer assim. Eu costumo contar uma piada de um amigo meu. Não é uma piada, é um fato que aconteceu uma vez de uma conversa. Conversa de programador. O programador sentou na mesa, ele conversa do quê? De programação. Não tem jeito. Estavam os vários desenvolvedores. Aí um dia surgiu na mesa, por exemplo, falou assim, cara, qual é a melhor linguagem do mercado? Aí começou. Eu aqui defendendo Java, o outro defendendo .NET, não sei quem defendendo Python.
Aí chegou no fim da mesa, tava esse amigo meu, ele olhou e falou assim, sabe qual é a melhor linguagem que tem? Aí todo mundo olhou para ele e falou assim, qual? Aquela que paga suas contas no fim do mês. Aí ele falou, putz, falou assim, porque aqui, vamos falar assim, o Java, ela é uma linguagem aí, se você pegar o Developer Zone, agora que está fazendo 25 anos, ele foi eleito uma das linguagens mais utilizadas no mercado. Ela é fortemente tipada? Ela é fortemente tipada. Você precisa saber que classes você está, qual é o tipo que você está instanciando um dado e tudo mais. Só que assim, para os problemas que ela... Você resolve qualquer problema com Java, quase qualquer problema. Então, assim, eu diria que ela se destaca. Nós, como desenvolvedores, temos que resolver problemas. Existem linguagens que, às vezes, para determinados problemas, elas vão performar melhor. Aí a gente tem que saber só olhar e falar assim, cara, como a gente usa melhor. Mas o Java, para mim, tá cada vez continua forte e vai continuar forte por muito tempo. Outra pergunta da Luana. Normalmente Java é mais voltado para front-end, Sérgio? Não, Java é back-end, né? O Java de front-end, talvez as pessoas confundam, é porque é por causa da nomenclatura. Você tem o JavaScript, que começa com Java. Então, às vezes, a maioria das pessoas ali confundem JavaScript com Java, mas são coisas completamente diferentes. O JavaScript é uma linguagem interpretada para front, era interpretada ali no browser, no motor do navegador e tudo mais. O Java, ela é uma linguagem server-side, ela não é para front-end. Dá para fazer front-end com Java? Dá, mas, cara, eu já fiz. Eu não recomendaria muito, não. Ele é uma linguagem totalmente voltada para o back-end mesmo. Do Alex, tem muito interesse em AI. Java é usado nesse ramo? Java é usado. Eu conheço alguns casos de aplicação. Eu conheço casos, por exemplo, do Google que utilizam o IA, mas, assim, você tem bibliotecas específicas de IA, mas depende muito da utilização. Como eu falei, assim, no mundo de machine learning e IA, você tem uma competição forte ali entre, por exemplo, dependendo do que você está fazendo, tem Python, dependendo da coisa você vai usar o Java. Então, vai muito do problema que você quer resolver, mas é usado nesse ramo, sim. Qual é o melhor em machine learning, Python ou Java? Da Thaís, a nossa aluna. Olha, eu diria que vai depender do problema que você quer resolver. Algumas coisas vão ficar melhor em Python, outras vão funcionar melhor em Java. Então, depende muito do problema que você vai querendo tratar ali. Entendi, pode continuar. Por que o Java roda em tantas plataformas? Cara, essa é uma das grandes vantagens do Java, né? Na verdade, é a premissa dele. Você escreve código uma vez e você compila e executa ele em qualquer lugar. Tanto que, assim, o código... quem faz... O Java, ele tem aquele processo. Quando você começa a aprender, você vai descobrir que a hora que você gera o seu código lá, escreve o seu código, digitou, escreveu o seu código, quando você compila, você gera um negócio chamado bytecode, que ele é interpretado pela Java Virtual Machine para poder falar assim, fazer sua aplicação funcionar. E aí, todo código Java, não importa, você pode escrever ele Windows, Linux, Mac, qualquer máquina. Ele vai funcionar igual em qualquer uma delas, porque quem vai fazer a mágica toda depois é a Virtual Machine. Então, a interoperabilidade dele entre múltiplos ambientes é muito grande, por isso que ele roda em tantas plataformas, para você poder atingir o maior gama possível de ambientes para você chegar com o seu dado, né? Pergunta do Maraki, para eu entrar no mercado de maneira completamente front-end e back-end, Java seria um bom início? No nosso curso de Java, ele aprende, né, SQL, Java, lembrando que Java é focado em back-end, e também temos cursos na área de front-end e back-end, mas Sérgio, pode completar. Você já respondeu para mim, eu não teria que complementar ali. O Java, você entraria no back-end. Hoje em dia, front-end, na época que eu comecei, cara, front-end era você escrever um arquivo HTML. Então, era um negócio muito simples. Hoje você tem frameworks próprios de front-end para fazer front-ends modernos, que, cara, é uma disciplina à parte, cara. Você lidar com front-end hoje em dia é praticamente uma disciplina à parte. Você tem aí Angular, React, Vue,
uma pancada de coisa para você utilizar ali que eu diria que você teria que aprender os dois, tá? Porque, assim, Sim. você usar o Java para front-end eu não recomendaria muito. Eu diria que você aprenda um framework moderno para front-end ou um jeito moderno de fazer front-end, e eu aprendi um jeito moderno, Java é moderno para fazer back-end, cara, fazendo um back-end com Java, e você junta as duas coisas. Do Marcelo, Sérgio, como que você entrou no Itaú? Vamos lá, o bom e velho networking, tá? Por isso que eu falo, networking é legal porque vocês têm aí toda essa parte de fóruns e de tudo mais aí no Sim. Mentorama. Networking é importante. Eu entrei no Itaú em idos de 2000, lá atrás, porque eu estava recém-formado, tinha acabado de sair da faculdade, eu tinha alguns amigos que já tinham entrado no Itaú, o Itaú estava começando a formar os times para montar o que é hoje a base do Internet Banking, a base do mobile, do Banco Mobile surgiu em 2005, a gente estava falando de Internet Banking. Aí eu lembro desse amigo me ligar e falar assim, cara, meu, estamos precisando de uns caras bons aqui, eu preciso de um programador bom em C, cara, me manda teu currículo. Aí mandei o currículo, aquele negócio, conheci o amigo, o cara mandou meu currículo, fiz a entrevista, passei na entrevista, e aí eu fiz minha carreira lá dentro. Hoje são 21 anos aí de Itaú. Nossa, bastante tempo. É, Bom, eu acho que nesse tempo, né, você garantiu mais experiência ainda em Java e cada vez descobrindo coisas novas, porque a programação ela nunca para, sempre tem novas atualizações, talvez uma dica a mais, né? Bom, tem uma pergunta da Giliard, qual que é o melhor framework para Java? bom, vamos lá. Essa pergunta é daquelas capciosas também, porque assim, é a mesma coisa da linguagem. Qual é a melhor linguagem? Cara, qual é o melhor framework para Java? Depende do problema que você vai resolver. Por exemplo, eu gosto hoje muito do Spring. Eu lido muito com Spring Boot, então eu gosto bastante deste framework. Mas, por exemplo, eu comecei a experimentar muita coisa agora, que a gente está fazendo algumas migrações lá para cloud com Micronaut. Cara, estou gostando bastante também de Micronaut. Por exemplo, lidei muito pouco na minha vida com Scala. Dizem que Scala é bom, mas eu lidei muito pouco, então eu não saberia dizer se ele é melhor ou não. Isso vai muito da sua experiência pessoal e aonde você lida. Hoje, os dois que eu trabalho mais fortemente ali é o Spring Boot, o Spring, né, ferramental toda do Spring, e o Micronaut. Eu gosto muito desses dois. Que bom, é muito bom. Vamos voltar só aqui um momento. E a esse momento, pessoal, agradecemos muito pela participação de todos. Temos as nossas redes sociais para que vocês entrem em contato, através também do nosso Instagram e também do nosso canal do YouTube. Lembrando que fica tudo gravado lá. E Sérgio, coloca suas redes sociais aí para todo mundo começar a te seguir, te conhecer mais sobre o seu trabalho. Opa, coloco sim. Deixa eu colocar aquele slidezinho de volta lá, peraí. Deixa eu pegar ele aqui de volta. Vamos voltar aqui. Opa. Vamos compartilhar aqui de novo. Esperar todo mundo aí também começar a anotar, também a rede social, para começar a seguir. Aí. Então, pessoal, anotem. Qualquer dúvida também, eles podem te consultar, certo, Sérgio? Pode me Sim, consultar lá no LinkedIn. pode me bater no Twitter, no LinkedIn ali, mandar um e-mail. Eu tento responder da melhor maneira possível. Também, pessoal, clicando aqui em cima, vocês podem, inclusive, né, ter essa consultoria, tanto do ensino, tanto da consultoria de carreira. Foi enviado também um link de WhatsApp para que vocês consigam também clicar e já ser direcionados aí para o WhatsApp. E, claro, qualquer dúvida que vocês tiverem, sempre entre em contato conosco, que é o mais importante, né? Talvez nesse momento de pandemia vocês estejam escolhendo a profissão certa nesse momento para que no futuro esteja muito melhor. E é isso que vai acontecer na Mentorama. Obrigado, Maraki. Vocês que estão aqui, muito obrigado novamente. Agradecemos muito pelo tempinho que vocês nos deram hoje. Muito obrigado, Sérgio, por tanto conhecimento que você trouxe para a gente hoje. Eu vi que tinha muita gente iniciante que precisa de um cara como você para dar essa experiência, para dar esse exemplo, viu? Obrigado. Eu também agradeço o espaço aqui que oferecido aqui pela Mentorama e agradeço também o pessoal
passou aí 1 hora e pouco me ouvindo aqui e fazendo perguntas e tudo mais. E, cara, só tiverem dúvidas ainda e coisa, como eu falei, os contatos da rede social estão aí, podem bater lá na porta lá que eu respondo na medida do possível. Perfeito, pessoal. Então, agradecemos muito. Tenha uma excelente noite a todos e uma ótima semana. Tchau, tchau, Sérgio.